Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso acampamento Team Camp mais Family. Estamos no nosso último dia, já está ficando um climinha de saudade, de ver as pessoas sentadas nos seus lugares, os participantes na internet. Que bênção tem sido para nós. E hoje um sol tão gostoso, maravilhoso aqui no sítio. Hoje nós nos alimentamos de uma atividade que as crianças fizeram ontem. Ontem elas prepararam um pãozinho, um pãozinho salgado e um pãozinho doce, que ficou uma delícia. Parabéns às instrutoras, parabéns às crianças que fizeram essa atividade e que hoje nós nos alimentamos dela. Foi uma bênção para nós. Essa é a nossa penúltima transmissão. Teremos um encerramento logo mais ao meio-dia. E aí, aqueles que estiverem assistindo, por favor, entrem, que nós vamos transmitir também. Que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria de chamar nessa manhã o irmão Mauro Carnassali, que vai estar apresentando o tema Mudar para o Campo versus Fugir para os Montes. Ele vai orar e iniciar a transmissão. Que Deus abençoe a vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia e bondade em nos permitir mais uma vez estar reunidos em tão boas condições para aprendermos mais da tua palavra. Que teu Espírito Santo nos dirija, Senhor, em cada pensamento. Que ele traduza a tua vontade para a nossa mente, mas também a escreva no nosso coração, para termos prazer em servir-te. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho visto, ultimamente, uma certa confusão entre o conceito de mudar para o campo e de fugir para os montes. São duas situações bem distintas, mas parece que nós fazemos confusão com esses conceitos. Assim como os evangélicos fazem confusão entre a lei moral e a lei cerimonial, nós fazemos confusão com esses conceitos. Nós pegamos textos que se referem a fugir para os montes e queremos aplicar em sair para a cidade e vice-versa. Aí não funciona. A gente tem bastante, capacidade e habilidade de provar para os evangélicos que a lei cerimonial é distinta da lei moral. Agora, precisamos também ter a mesma habilidade de mostrar que fugir para o monte é um assunto e mudar para o campo é outro assunto. É isso que nós vamos ver hoje, com a ajuda de Deus. Não é possível explicar a ciência da salvação. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. Não é possível explicar para vocês a bênção de viver no campo. Parafraseando esse texto. Vocês precisam ter essa experiência. Eu escutei Jim Hamberg falando, eu li o livro dele, Fuga para Deus, eu li um outro livro de um não-adventista na Espanha, que se mudou para o campo da Inglaterra, para um sítio na Espanha, contou a sua experiência. Mas isso fica no campo teórico. Para ter experiência, você tem que passar por ela. Para ter a profundidade da experiência. Eu não consigo contar tudo aqui para vocês, e mesmo que contasse, não é como passar pela experiência. Irmãos, a minha família mudou de vida. A gente sabe que o campo é só uma ferramenta, quem muda é Deus, é o Espírito Santo, mas o Senhor pede para a gente usar essa ferramenta. Se eu tiver que bater um prego numa madeira e usar uma chave de fenda, não vai funcionar. A ferramenta adequada é o martelo. O Senhor pede para a nossa santificação algumas coisas. Uma delas é a vida no campo. E a gente insiste em bater o prego com a chave de fenda e fica lá, ferindo os dedos, e o prego não entra, e a gente fica orando. O Senhor já deu a ferramenta adequada. E aí? Alguns não têm condições. Às vezes o marido não quer, a esposa não vai separar-se do marido para mudar para o campo. Nesses casos, o Senhor tenha misericórdia e proteja essas famílias de alguma forma.
mas eu espero que aqui os maridos que estão me ouvindo liderem essa mudança para o campo. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio de irmão White, e lhe tem dado uma mensagem, estarão o quê? Livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Os enganos surgirão, quando ela escreveu. Então, são enganos novos. Então, se você acredita que a irmã White falou por Deus, você está livre dos enganos. Algumas pessoas falam, me mostra na Bíblia que é para mudar para o campo. Dá para mostrar na Bíblia também. Porque assim como foi no princípio, né? Que Jesus falou para os judeus, como é que era no princípio? Como é que Deus criou homem e mulher? Como é que foi no princípio? O homem morou no campo. Como é que foi no princípio? O homem comia vegetais, frutas e cereais. Esse é o modelo de Deus. Agora, como nós nos distanciamos da verdade, o Senhor precisou explicar em detalhes, sabe, especificamente cada detalhe, para poder nos livrar dos enganos dos últimos dias. Se a gente der ouvidos à voz do Senhor, todos os que dão ouvidos estão livres dos enganos. Agora, se você não der ouvidos, você vai ser enganado. Provavelmente você já está enganado. E a luz é crescente. Temos que estar sempre estudando, avançando, avançando. Nessa escola, irmãos, não tem formatura. E vou falar para vocês, nem na eternidade. Onde devemos morar? No campo ou na cidade? Se nós acabamos de ver que a palavra profética dada por Deus através de Ellen White nos livra dos enganos dos últimos dias, nós vamos a essa palavra profética para saber qual é a vontade de Deus para os últimos dias. E aí a pergunta, onde devemos morar, deve estar respondida nesse conjunto de instruções. E aí nós estamos livres do engano. E o que está escrito lá? Minha mensagem é esta: tirai vossas famílias das cidades. Então, qual é a resposta? Onde devemos morar? Baseado no testemunho de Jesus, tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Escrito em 1902. É muito importante ver a data, viu? Nesse assunto, a data é fundamental. Porque essa ordem não veio no começo, em 1844. Ela veio mais para frente, nós vamos ver aqui. Então, alguns pegam os textos anteriores à ordem e querem aplicar mais à frente. Não funciona. A mesma voz que advertiu a Ló de que devia abandonar Sodoma, qual é o verbo que está aqui? Não é aconselha-nos. Alguns falam, não, é conselho daquela nobre senhora. Não é conselho da nobre senhora, é ordem de Deus. A mesma voz que advertiu a Ló que devia abandonar Sodoma, ordena-nos, sair do meio deles e apartai-vos. Devemos imitar Ló? Devemos imitar Ló? Ló perdeu toda a sua família. Se ele tivesse saído tempestivamente, ele não teria perdido sua família. Eu vejo que muitos têm o desejo de ir para o campo, mas estão demorando. Estão se arrastando. Quando eu aposentar, quando eu vender minha casa. Irmão, se eu estivesse esperando vender minha casa, eu estava em Hortolândia até hoje. E provavelmente a minha filha estaria perdida. E nós também, talvez, não sei. E Ló tinha espírito demasiadamente
Não são as situações externas que movem a pessoa, é a sua vontade. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder de escolha deu Deus ao homem, e a este compete exercê-lo. Nós somos dotados de livre-arbítrio, a gente tem o poder de escolha. Deus não vai violar esse poder de escolha. Ele não vai te intimidar, te coagir. Ele vai chamar. Eis que estou à porta e bato. Os que obedecem a esta advertência, que advertência? De sair da cidade. Né? Sai do meio deles. Os que obedecem a essa advertência encontrarão um refúgio. Quem quer ter um refúgio? Gente, na greve dos caminhoneiros, eu vi tanta gente desesperada, tanta gente sem ter o que comprar, fila em posto de gasolina, fila para o gás, gente vendendo coisas absurdamente caras. Para nós aqui, podia ter greve 1 ano, não ia afetar nada. A gente não ia fazer algumas coisas, mas supérfluas. Mas comida ia ter. Lenha tem um monte, tem lenha para 3 anos aqui. Cozinha na lenha. E ainda ia tomar banho quente com aquecimento solar. Não ia comer certas coisas, mas fome ninguém ia passar. Vocês querem um refúgio? Obedeça a Deus. Os que obedecem às advertências encontrarão refúgio. Esteja cada igreja bem... Não é cada igreja. Esteja o quê? A ordem individual. A ordem é para os chefes de família. Esteja cada homem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. A ordem é para você, sacerdote lar, para você, chefe da casa. Você precisa salvar a sua família. Se você quiser, né? Se você ama a sua família. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo. Não é uma ordem que Deus deu para os presidentes de associação, para os pastores, para levar a igreja, tipo colônia, comunidade, cooperativa, não. É uma ordem individual para cada chefe de família. Não vamos transferir essa responsabilidade para a igreja. Data. Preste atenção na data, tá? 1900. Bom, se todo mundo foi para o campo, essa é a segunda pergunta mais feita. A primeira pergunta, vocês vão ver depois, mas a segunda pergunta mais feita é: como serão evangelizadas as cidades? Ai. Irmão Márcio, soldado faz estratégia? Não. Quem faz é o comandante. Soldado faz o quê? Obedece. Muito obrigado. Soldado obedece, soldado não faz estratégia. Quem é o nosso comandante? Grande comandante, Cristo nos será. A gente canta que grande comandante, Cristo nos será, mas na hora de obedecer, a gente quer ser o comandante, a gente quer fazer a estratégia. Olha, não podemos obedecer a ordem do comandante, não entende bem. Então, nós temos que evangelizar a cidade, então a gente não pode obedecê-lo, porque senão, como é que nós vamos evangelizar as cidades? Gente, isso é de uma presunção sem medida. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus disse, quem está dizendo é o anjo, abre aspas, não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. 1902, Evangelismo, página 77. As cidades vão ser evangelizadas? Sim, mas não precisa morar lá. Ou você, para evangelizar o presídio, você comete um crime para ser preso, não precisa disso. Ninguém vai evangelizar presídio sendo preso. Você vai lá e visita o preso, não é? E por que a cidade não pode ser a mesma coisa? Para você evangelizar doentes no hospital, você tem que ficar doente, ser internado? Não. Você vai lá e evangeliza o hospital, volta para sua casa. O mesmo princípio se dá. Irmãos, mais de 3.000 pessoas passaram por aqui. Nós nunca pregamos tanto. Depois que nós mudamos para cá, lá em Hortolândia, quando eu morava na cidade, meu trabalho era ridículo, aquele de distribuir livrinho uma vez por ano, no Dia da Esperança, dar uns livrinhos de vez em quando, durante o meu trabalho, e já achava que estava fazendo bastante. Então, irmãos, a mensagem é essa. A primeira pergunta mais feita, essa aqui é a segunda pergunta mais feita, é essa. A primeira pergunta mais feita é se como devo... E como vou me sustentar? Como é que eu vou me sustentar? Eu tenho meu emprego, eu tenho meu negócio, meu comércio.
Agora eu largo tudo, vou para o campo, e aí? Quem sustentou Israel durante 40 anos no deserto? O Deus mudou? A mão de Deus está encolhida? Ele não tem mais poder para nos alimentar? O problema, irmãos, é que a gente não confia no nosso Deus. A gente confia na nossa capacidade, na nossa habilidade. Olha, eu sou arquiteto. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu sei. E onde tem serviço de arquitetura? Na cidade. Eu tenho que ter um escritório na cidade. Ninguém vai me procurar no sítio para fazer um galinheiro. Ninguém chama arquiteto para fazer um curral. Então, eu tenho que estar lá onde se fazem casas grandes, para serem queimadas no último dia. Então, eu vou lá trabalhar para os ricos, para eles, né, desenvolverem ali a sua vaidade, construindo coisas lindas, para o fogo do último dia. Olha que, mas que objetivo, né? Sem sentido. Nós temos tantas experiências que Deus nos sustenta. Eu já contei algumas aqui. Eu não vou ficar repetindo experiências, mas eu vou dizer uma coisa. Deus mostra um ponto de cada vez. Se você quiser saber o segundo ponto, Ele não mostra. Você tem que exercer fé no primeiro ponto. Quando Deus disse para o povo, para Moisés, diga ao povo que marche, o mar não estava aberto ainda. Por isso que eu digo, mudar para o campo, ele começa de joelhos, com a entrega. Senhor, eu entrego a minha vontade. Eu escolho te servir. Eu escolho obedecer o que o Senhor está mandando. Hoje está decidido a minha mudança para o campo. Abra o próximo passo à minha frente. Imagina você, com essa mesma pergunta, como vou me sustentar se estivesse lá no Mar Vermelho? Vem cá, calma lá. Vai entrar como? Tudo bem, o mar já se abriu. Bom, tudo bem, abriu, mas até onde está aberto? Está aberto até o final? Ou o que tem do outro lado? Será que tem mais inimigos do outro lado? Não, vamos planejar bem isso aqui. Temos que ter certeza. Não dá. O relatório dos 10 espias foi deprimente. Tem dificuldades no campo? Tem. Tinha dificuldades na terra prometida? Tinha. Mas por que Josué e Caleb trouxeram um relatório de confiança? Um relatório positivo. Porque confiavam no Deus, que tinha capacidade de cumprir a sua palavra. Quando o Senhor fala para você, se muda para o campo, Ele também fala assim, eu te sustento com a herança do teu pai Jacó. Eu não entendi esse verso. Eu falo assim, herança do meu pai Jacó, tudo bem que a minha esposa é judia, mas ela nem sabe se é da tribo de Jacó e outra. Jacó está tão longe e que a gente não tem nem como fazer para chegar até ela para ver se tem alguma herança. E eu não entendi esse texto. Aí fiquei pensando nele, assim, qual que foi a herança de Jacó? Qual foi a herança de Jacó? O que ele recebeu de Isaac? Nada. Ficou tudo para Esaú. O que Jacó herdou foi porque Deus lhe deu, porque Labão mudou o salário dele um monte de vezes. Agora só as brancas vão ser suas, só nascia branca. Quem que fazia nascer as brancas? Agora que vai nascer, agora as suas vão ser as malhadas. Deus enriqueceu Jacó, a herança de Jacó veio das mãos de Deus, de uma forma miraculosa, não foi de uma forma natural. Quando Deus fala assim, eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó, Ele está dizendo assim, eu vou te sustentar com o milagre que eu vou fazer na tua vida. Não é fruto da sua capacidade. Nós colhemos pinhão aqui de graça no mato. Não sei quantos que tem pinhão. Olha, está chegando a nova safra e nós temos muito pinhão da anterior. Como o Odair mostrou ontem, batata, milho, chuchu, vagem. Aqui a gente fala, não, muito obrigado, já tenho bastante.
brócolis. Irmãos, eu não sei se a região onde você vai tem isso ou não, mas não importa, Deus não precisa dessas coisas. Ele faz, a sua palavra faz aparecer do nada. Então, essa dúvida de como vou me sustentar, ela tem que ser apoiada em Salmo 127, 2. Eu sustento aos meus amados enquanto dormem. Talvez o seu nível vai baixar um pouquinho, ou bastante. Mas com certeza vai ser para edificação do seu caráter. Para a gente aprender a viver dependente de Deus. Eu nunca precisei orar na minha vida, antes de vir para o sítio, por sustento. Nunca precisei orar. Porque eu tinha sobrando. Aqui nós aprendemos a orar por sustento. Irmãos, vocês não têm ideia do que significa para um filho ver a despensa vazia ou ver a sua conta zerada. E você reúne a família e ora e Deus provê. A fé do seu filho é tão fortalecida, mais do que qualquer curso que ele possa fazer, mais do que qualquer leitura que ele possa fazer. Que ele está vendo que Deus responde, Deus é pessoal e Ele se importa com você. Nós estávamos subindo o morro. Hoje o morro está uma bênção de beleza, está ótimo, mas ele ficou em situação bem precária. Eu estava com a caminhonete lotada, sempre a gente vem lotado, porque aproveita para fazer um monte de coisas. Eu estava voltando de Hortolândia, e no segundo morro que tem, é um top bem alto, estava bem liso, eu embalei tudo que deu, chegou num ponto, a caminhonete começou, tração dianteira, traseira carregada, o carro suspende, subida, não tem atrito, não sobe. Aí o carro patinou. Tinha um senhorzinho que, eu acho que ele já fica ali para assistir esse tipo de coisa, até ele falou, não tá, ele falou, jeitinho mineiro dele, não está subindo nem Fusca, só trator. Minha filha estava comigo, falei, filha, esse senhor não conhece o nosso Deus. Se o senhor quer que a gente largue o carro aqui e vá a pé para casa, louvado seja o Senhor. Mas Ele tem poder para nos levar daqui. Voltamos de ré, oramos, eu murchei um pouco os pneus, que era a parte que a única que eu podia fazer, mas olha, não ia adiantar nada, mas eu fiz a minha parte. Oramos, pedindo, Senhor, se for da tua vontade, autoriza o teu anjo para colocar um dedinho no carro para ajudar na subida. Aí embalei tudo que eu pude. No mesmo lugar que patinou da outra vez, patinou de novo. E você sabe que depois que o carro para, na subida, no barro, aí é que não sobe mesmo. Se você não subiu no embalo, depois que parou, esquece. O carro parou no mesmo lugar. E eu entendo que Deus fez isso para mostrar que não foi o pneu murcho que ajudou nada. O carro parou de novo, mas parou por alguns segundos, e, como se alguém estivesse empurrando, e a gente sabe que foi, e subiu. Eu olhei pelo retrovisor, o velhinho estava assim. Isso, irmãos, fortalece a fé dos nossos filhos de uma tal forma que eles acreditam num Deus real, não no Deus da historinha, mas um Deus deles. Eu vou dizer para vocês, no campo, nós temos muito mais oportunidades de presenciar a mão de Deus nos ajudando. Porque se é na cidade, eu chamo o mecânico, eu chamo o SAMU, eu chamo o eletricista, eu chamo o encanador, eu chamo a Sabesp, eu chamo a CPFL para resolver os problemas. Aqui eu tenho que chamar o Senhor. A minha esposa esqueceu que no carro vai água além de gasolina. E eu estava fora e o carro ferveu e parou. Parou num lugar que não tinha sinal de celular. E ela não tinha como pedir ajuda, a não ser para Deus. Falou, Senhor, estou aqui, não tenho a quem recorrer.
Aí o que ela fez? Ela escreveu uma mensagem no celular e saiu procurando sinal. Para lá, para cá, para frente, para trás. Uma mensagem para um irmão nosso, que é mecânico, e uma mensagem para a Karina, nossa filha, que morava aqui, avisando que ela estava com problemas para ela não ficar preocupada. E não tinha sinal, nem um pontinho. De repente, 5 pontinhos. Foi a mensagem para o mecânico, acabou, não deu nem para ir a segunda mensagem. Só veio o sinal para mandar a mensagem para o nosso irmão Matos, que é mecânico. O irmão Matos também não tem sinal de celular na sua casa. Mas ele recebeu a mensagem e foi socorrer minha esposa. Eu fico impressionado, irmãos, com o Deus do universo, que tem tanta coisa para cuidar, tanta coisa importantíssima para ver. Cuidar de uma pessoa que está com o carro parado numa estrada. A gente vai duvidar do amor desse Deus? Aí eu vou me preocupar, como que eu vou me sustentar? O meu patrão é Deus. Ele sabe o que eu preciso. Então a minha preocupação não é o que eu vou fazer para me sustentar. A minha preocupação é o que eu vou fazer para agradar a Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Paulo não perguntou, e como é que fica meu emprego no Sinédrio? Emprego vitalício? Como é que fica a minha reputação no povo? O Senhor, o que queres que eu faça? Entra e vai na casa do fulano de tal, e lá eu vou te dar a instrução. A instrução que nós temos é essa, irmãos. Sai da cidade. A gente lê a história de Paulo, acha linda, tudo, mas é instrução para nós. Sai da cidade. Ah, mas e o meu emprego? A ordem é sai da cidade. Deus abre o caminho. E se você é uma exceção, eu acredito que possa existir exceções, mas Deus vai te iluminar especificamente se você é uma exceção. Ele iluminou Oséias para casar com uma prostituta, que era uma exceção. Ele iluminou Abraão para matar o filho, que era um ato de exceção. Se você for uma exceção, Deus vai te revelar isso especificamente, mas não se eleja a exceção. Não se eleja a exceção. Mas Deus pode escolher exceções. Pode escolher alguém para ficar na cidade? Pode, mas Ele que escolhe. Então, por que eu devo mudar para o campo? Por que o soldado obedece o sargento? Porque ele ama o sargento? Porque ele vai ter recompensa? O soldado obedece porque o sargento mandou. Nós devemos obedecer a Deus porque Ele mandou. É óbvio que a nossa motivação não é a mesma do soldado. A nossa motivação é amor, é submissão e amor. Mas se o nosso Deus, que é infinitamente superior a um sargento, ou a um comandante, que é obedecido aqui na terra simplesmente porque mandou, nós deveríamos obedecer a Deus por muito maior razão. Você não entende porque Deus mandou? Não precisa entender. A sua ordem é suficiente. E, gente, os nossos filhos, eles estão prestando atenção na gente. Eles ouvem as mesmas mensagens, eles percebem que nós somos incoerentes, e aí você exige coerência dele. Fica complicado para um filho que vê incoerência nos pais ser coerente. Se você erra, e nós erramos, e quando tem acontecido comigo, eu peço perdão à minha família. Eu peço perdão a Deus na frente da minha família. Isso é importante para os filhos. Saber que na nossa imperfeição, nós podemos nos humilhar e pedir perdão a Deus. E aí eles também aprendem a fazer isso, a se humilhar. Se você tem uma postura de o poderoso chefão, nunca erra, o filho logo percebe a incoerência e o seu exemplo vai ser nulo. Então, se você errou até hoje, não se desespere. Deus perdoa os tempos da ignorância, mas reúna a família, peça perdão a Deus. Senhor, eu errei. Eu eduquei errado a minha família, eu me posicionei errado diante desses assuntos, eu estou aqui pedindo perdão em nome de Jesus, me ajuda a fazer a tua vontade. Isso fortalece a família. Os filhos passam a admirar você, não como um pai inerrante, mas como um pai submisso, um pai que está disposto a reconhecer os seus erros e fazer a vontade de Deus. Isso vai nortear a vida dele da mesma forma. Quando ele errar, ele não vai se desesperar,
mas ele sabe que tem um advogado junto ao Pai que é fiel e justo. Quando devo me mudar para a cidade? E essa pergunta eu quero responder com mais calma. Para começar a desfazer a confusão entre fugir para os montes e mudar para as cidades. E mudar para o campo. Esse texto é muito conhecido, só que ele é bem mal compreendido. Como o cerco de Jerusalém, ele aparece no Vida Campestre, no último capítulo, que é o capítulo 9, que tem só um parágrafo, é esse texto aqui que aparece lá. Mas ele veio de Testemunhos para a Igreja, volume 5. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. O que ela está falando assim? Olha, tem um paralelo entre o cerco de Jerusalém e a saída para o campo. Então, temos que estudar o cerco de Jerusalém. Esse paralelo é estabelecido por Deus. Tem muitos paralelos aí que não são estabelecidos por Deus, que as pessoas ficam aí divagando. Os dias da Arca de Noé, igual os dias depois de 1844, sabe, um dia, um ano, sabe, já vi tanta coisa que não tem nada a ver, mas esse paralelo aqui é Deus que estabelece. Olha, como foi o cerco de Jerusalém, é a saída para o campo. E como é que foi o cerco de Jerusalém? Quantos cercos tiveram? Quantos? 2 cercos, um frustrado e um efetivo, um que ocorreu. O frustrado está no comecinho de grande conflito, página 30, 31, 32, escreve isso. O frustrado, o general Sestio cercou a cidade, e quando estava com tudo para ganhar, foi na época da Páscoa, Jerusalém estava cheia, quando estava tudo para os judeus se renderem, ele se retira, vai embora. Imagina, eles saíram de Roma, eles não saíram do lado ali. É uma campanha caríssima, levar toda aquela tropa por aqueles quilômetros e quilômetros de distância para chegar até Jerusalém para falar, tchau, estou indo embora. Então, foi um cerco que foi frustrado, não foi efetivado. Qual era o sinal? O cerco frustrado ou o cerco de fato que aconteceu 3 anos depois com Tito? Qual que era o sinal? O primeiro, o cerco frustrado. Esse é o sinal, não é o cerco de Tito que ninguém saiu. 3 anos e meio mais tarde veio o general Tito, cercou a cidade e ninguém saiu. 3 anos e meio depois. E olha só que interessante. Jesus fala assim, olha, quem estiver no telhado, não desça para pegar nada. Você está no campo, não volta para a cidade, vai para os montes. Aí eu fico pensando, eu fui lá no sítio Ararat, eu moro em Jerusalém, e eu fui no sítio Ararat com uma malinha de 10 quilos, que era o que o avião permitia levar. Aí, nesse fim de semana que eu estou lá no sítio Ararat, o exército cercou Jerusalém. E agora? A minha casa está com tudo lá. E como é que eu faço? Fuja para o monte. Não, mas meu carro está lá. Minha chapinha está lá. Meu freezer cheio. E eu deixei uma sacola de dólar embaixo do colchão. Como é que eu faço? Você acha que muitos não passaram essa situação? Sabe o que diz o relato bíblico, o relato inspirado? Nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Por quê? Porque obedeceram. Agora imagina, você saiu, foi para o monte, só com a sua sacolinha de 10 quilos. E lá de cima está olhando, você tinha um binoclinho na janela. Invadiram a minha casa, estão andando com a minha moto. Como é que você estava lá, cozinhando como? Cadê o seu fogão de 6 bocas? Cadê o seu colchão com pilo em cima? Pilo? Cadê o seu colchão? Com o que você foi para a montanha? Com nada. A sua unha já era, viu? Acabou a unha. Jacuzzi, nem pensar. Você está lá, improvisou lá umas folhas de qualquer coisa, tudo bem que ao passar do tempo, talvez eles encontraram uma forma melhor de sobreviver, mas os primeiros dias eu imagino que foi terrível. E a tentação de voltar? Que os exércitos foram embora. E agora liberou geral. Dar-se-ia o caso da gente poder voltar?
Irmãos, eu imagino que Deus mandou esse pessoal com urgência embora para ser um exemplo para nós. Eles não tinham uma necessidade real de sair com urgência. Jesus podia ter falado para eles, olha, depois que os exércitos saírem, vocês têm aí uns 3 anos para sair, tá? Saiam planejadamente, com calma, comprem um sítio, construa a mobília direitinho, tal, e não deixa passar de 3 anos, tá? Aí quando der 3 anos, vocês mudem, sossegadinho. Mas, irmãos, eu não entendo, talvez na eternidade a gente vai compreender melhor, mas eu imagino que foi para ser um exemplo para nós, um exemplo de urgência, de obedecer a palavra de Deus. Eu sei o seguinte, naqueles 3 anos e meio, você queria estar, antes de Tito chegar, você queria estar entre os refugiados, lá no monte, passando muitas privações, ou queria estar na cidade no conforto? Você tinha o TCC para entregar naquela semana, como é que o fundo de garantia você ia receber, rapaz, defesa de tese, doutorado, estava marcada para o mês seguinte, você perdeu tudo isso, você estava faltando 2 anos para aposentar. Nesse período que você estava lá, que nada aconteceu em Jerusalém, aonde você preferia estar? Em Jerusalém, né? E depois que Jerusalém foi cercada, que as pessoas comeram os filhos, algumas comiam cocô de pomba. E até fiquei pensando, por que cocô de pomba, hein? Pomba era o único bicho que saía fora da cidade para comer, voltava para a cidade e fazia sujeirinha lá, aquilo valia uma fortuna. Diz que o jovem rico, Flávio José diz que o jovem rico morreu faminto. Se ele tivesse dado os bens aos pobres, se ele tivesse seguido a ordem de Jesus, como Deus manda a ordem hoje para a gente sair da cidade, ele não teria passado por isso. Ele estaria entre os refugiados, passando. Agora, depois dos 3 anos e meio, aí sim, eu pergunto para você, onde você gostaria de estar? Ah, aqui mesmo. Aqui na privação. Meus irmãos, vai acontecer a mesma coisa, a história se repete. E Deus está falando para nós hoje, saia da cidade. Jerusalém vai ser cercada de novo. O exército de Jerusalém vai ser cercada por exércitos. Saia. E qual é o sinal? O sinal não é o decreto dominical. O decreto dominical é o segundo cerco. O sinal é o arrogar-se. E o que é arrogar-se? O que significa arrogar-se? Vem da palavra arrogância. Quer dizer, eu posso fazer. Quando a nação americana disser, eu posso decretar, não é o decreto. Quando ela arrogar-se, esse é o sinal. Olha só, as datas são importantes. Olha só a data dessa mensagem. 1885. Olha o que vem em seguida. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. 1885. Montanhas. Em 21 de maio de 1888, o senador Blair, do estado de New Hampshire, propôs o projeto de lei S-2983, se você quiser anotar aí, depois procurar no Google, você pode anotar, para fazer do domingo o dia de descanso nacional do Senhor nos Estados Unidos. Esse senhor, esse senador, Blair, ele fez esse projeto de lei. Na época, os Estados Unidos tinha 42 estados, 37 já tinham leis dominicais vigentes nos seus estados, ou seja, fácil para conseguir aprovar essa lei. 37 estados já têm, só 5 não tem. Eu proponho uma lei nacional. A lei não era fraca não, viu? Funcionava. O filho da Heleninha estava preso porque abriu a publicadora no domingo, porque descumpriu a lei dominical do estado dele. Esse foi o sinal. Só que aconteceu com esse decreto. 21 de maio de 88. Esse foi um projeto de lei. Aí, quando ele foi posto em votação, olha quem foi lá. Pastor Jones. Pastor Alonso T. Jones, no dia 13 de dezembro do mesmo ano, de 1888. O pastor Jones vai perante o Senado americano defender o direito de liberdade religiosa garantida pela Constituição americana. Se vocês tiverem curiosidade, tem um livro traduzido pela editora Pioneiros, que chama A Lei Dominical Nacional. Ela é uma transcrição da fala do pastor Jones com os senadores, primeiramente com o Blair, depois com os demais que tomaram a palavra. Irmãos, esse livro, você lê, você chora, porque você vê assim que tem perguntas, você fala, não tem como sair.
Aí você vê assim a resposta do pastor Jones. É uma resposta inspirada. Ele contando sobre esse evento, ele falou assim, eu via como letras escritas na parede o que eu devia responder. E sabe qual foi o final? Não foi votado. O cerco de Jerusalém foi abortado. Qual era o sinal? A nação americana arrogando-se em fazer o decreto. E agora Deus manda um mensageiro, e aquele cerco é desfeito. Não faz sentido, irmãos, a senhora White falar, apressai-vos, se era para o decreto dominical lá na frente, século e meio depois, por que eu vou me apressar na época dela? Se ela fala assim, não more na... Senão ela fala, espera o decreto dominical chegar. Não faz sentido ela dar uma ordem de urgência depois dessa data. Todas as ordens de urgência de Ellen White é depois dessa data, para mudar para o campo. Antes não tem ordem para mudar para o campo, só depois, porque esse é o sinal. Olha aqui, 1903, é chegado o tempo, não é no futuro, não é no decreto dominical lá na frente, no segundo cerco, é no primeiro, é chegado o tempo em que, conforme Deus abra caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Quem que abre caminho? Deus. A gente pede e Deus responde. Os filhos devem ser levados para o campo, irmãos. Toda mensagem, quase todas as mensagens que eu leio sobre isso, está falando dos filhos. Tira os filhos da cidade. É uma competição quase impossível com o mal. Você querer criar o filho na cidade e achar que pode educá-lo para Deus. A influência dos amigos, a influência da escola, e nós vimos ontem que o modelo está contaminado, o modelo está equivocado. Aí você acha que chegando à noite, conversando com o filho meia horinha, vai reverter tudo que ele teve durante o dia. Qual é o que a gente tem de mais precioso nessa vida são os filhos. Nós vamos colocar os filhos em risco. Eu li uma vez, eu não consigo lembrar onde está, mas diz que é quase impossível criar os filhos para Deus na cidade. Devem os pais procurar um lugar apropriado, quanto seus recursos o permitam, e olha só que bênção, aqui tem sítio para alugar por R$300. Não precisa comprar sítio, não vejo lugar dizendo que você tem que comprar a propriedade. Pode alugar, se você tem condições de comprar, tudo bem, mas se não aluga. Tem pessoas que moram aqui de graça. E Deus proveu de uma tal forma para o nosso tempo, que os antigos, os filhos herdavam a propriedade, continuava o trabalho dos pais, e era uma sucessão familiar, e as pessoas não saíam da propriedade. Na geração passada, os pais resolveram mandar os filhos estudar fora, estudar nas cidades. Os filhos se formaram, não querem voltar para o campo, querem trabalhar fora. O que acontece? Os pais ficaram idosos, os filhos agora estão com seus empregos, não querem assumir o sítio. O que eles vão fazer com o sítio? Ou vende, ou aluga, ou põe um caseiro. Pôr um caseiro é caro. Você vai gastar aí um salário mínimo por mês e ainda corre risco de ação trabalhista. No mínimo. Alguns emprestam o sítio, fazem contrato de comodato, emprestam só para você cuidar. Porque é difícil vender, alguns não querem se desfazer, porque é lembrança da família e tal. Irmãos, está tão favorável para a gente ir para o campo, que vocês não imaginam. A gente só não vai porque não quer. Outra coisa, as diferenças de preço. Uma casa na cidade, vamos pensar numa casa ruim, uma casa fraquinha assim, bairro ruim, não é menos de R$500 mil, R$300 mil. Com R$300 mil você compra um bom sítio. Nós temos um terreno lá em Montemor, 15 por 30, vale 180 mil, 15 por 30, 180 mil reais. Tudo bem que não vende, mas se aparecer uma troca, troca. Devem os pais procurar um lugar apropriado quando seus recursos permitam. Se você tem uma casa na cidade e não consegue vender, aluga. Você aluga por 1.000, aluga um sítio por 300, você tem 700 para comer, você não morre. Garanto para você que se não arranjar serviço nenhum, você não, com R$700, você vai comprar fubá, chuchu, mandioca, e você não morre. E planta também, vai ser melhor. Embora a casa possa ser pequena, haja, contudo, terra suficiente para que possa ser cultivada. Cultiva lá a sua hortinha, planta a sua mandioquinha, quiabo, a gente plantou pepino aqui, 40 pés de pepino. Gente, não aguentava mais pepino. Tomate, deu tanto tomate que a gente, assim, as pessoas iam, por favor, leva um pouco de tomate, fizemos molho,
Era tomate, tudo, até suco de tomate a gente fez, eu não aguentava mais, só um pouco de tomate que a gente plantou. Deus é benevolente, sabe, irmãos? Ele faz a terra produzir o que a gente precisa e sem veneno. Olha aqui esses coitadinhos, eu fico com dó de criança que joga. Olha a carinha deles de judiação. O que está sendo construído aqui dentro desse cérebro? Judiação, olha a expressão de felicidade do floquinho aqui deitado no... Que experiências diferentes. O que você quer proporcionar para os seus filhos? Experiências eletrônicas que vão conduzi-los para o inferno. Irmãos, o pastor falou ontem, não tem nada neutro. Ou vem de Deus ou vem do diabo, seja franco. Quem que inventou o jogo? É o diabo que inventou o jogo, mas nem joguinho aparentemente inocente não tem. Se tem um que ganha e um que perde, não é de Deus. Olha aqui. Olha só. Essa aqui é a Mariana com o Tutankhamon Tukanovski Tuskane Herbert da Silva Júnior. Que é o... Olha só. Que eu estou desenvolvendo nesse caráter aqui? Olha só. Quem quer videogame com um bichinho desse? Irmãos, depende de que os nossos filhos não têm condições de decidir, nós temos que decidir por eles. Estou vendo famílias aqui que já mudaram para o campo, que poderiam estar aqui testemunhando do bem que aconteceu para suas famílias. Dadá e Rose podiam testemunhar disso. Moravam em Brasília, mudaram para cá faz quanto tempo? 1 ano. Como é que foi a transformação na vida dos filhos, das suas filhas? Para quem está nos ouvindo, eu vou repetir o que eles falaram, que a transformação é para a família toda, são maravilhosas, indescritível. Transformação especial. Deus é bom. Em pouco tempo Ele consegue mudar o nosso gosto. O gosto muda, o foco muda. Se a gente usar a ferramenta que Deus deu, é mais fácil bater o prego. Olha só. Essa foto não é brasileira, mas tudo bem. Olha só, onde você quer morar? Aqui você escuta até o espirro do vizinho, a briga dele, tudo mais. Tudo bem que você não mora assim, mas muitas pessoas moram assim. É outra coisa. Agora nós vamos entender por quê. Por que não pode ser no decreto munical a fuga, a saída para o campo, mas sim a fuga para as cidades, a fuga para os montes? Vai chegar um momento que nós vamos ter que fugir. Mas qual é esse momento que tem que fugir? Agora é o momento de mudar. De 1888 para cá, a ordem é para mudar para o campo, para desenvolver o caráter, para criar os filhos, plantar o que vai comer, etc. Esse é o momento de preparo, desenvolvimento do caráter. Não é para fazer agronegócio. Eu queria fazer um agronegócio. Aí eu entendi que Deus não queria um agronegócio, Ele queria desenvolvimento de caráter. Agora vamos ver quando não é mais para mudar. Agora é época de fugir. E onde nós vamos estar quando tivermos que fugir? Vocês vão ter que fazer um encadeamento mental aí dos textos. Chuva serôdia. Chuva serôdia, ela leva ao alto clamor, certo? Recebemos a chuva serôdia, é derramamento do Espírito Santo, numa medida, né, poderosíssima, que produz o alto clamor, que vai iluminar, é o anjo de capítulo 18 de Apocalipse, que vai iluminar a terra toda. Nesse tempo, a chuva serôdia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, é no final. No final vai ser derramada a chuva serôdia para provocar o alto clamor. Condição para receber a chuva serôdia. Como é que a gente recebe a chuva serôdia? A gente tem que ligar um texto ao outro para a gente saber o momento de fugir para os montes. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para os aguaceiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. A chuva serôdia vem sobre quem? Sobre os vasos puros, os vasos limpos.
Então, se nós para recebermos a chuva serôdia, nós temos que estar como? Prontos, com os vasos purificados. Está entendendo? Então, chuva serôdia só vem para dar o alto clamor, mas vem para um povo que já está com caráter purificado. Ela não vem transformar caráter, ela vem dar poder para pregar. E para a gente passar pelo tempo de angústia. Quem recebe isso são os selados. Agora vamos ver quando que ocorre o selamento. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, para receber a chuva serôdia, nós temos que estar selados. Está entendendo? Ó, alto clamor vem como consequência da chuva serôdia. Chuva serôdia cai sobre os selados. Está acompanhando? Tá. Próximo. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Quando é que o selo é aplicado? Quando sai o decreto. Ou é antes ou é depois, mas é ali, ó, tá junto. Agora, se o decreto é para ir para o campo para desenvolver o caráter, não dá mais tempo, não faz sentido. O selo vai ser aplicado nesse momento, você já tem que estar com o caráter desenvolvido, purificado. O vaso tem que estar limpo. Se você vai esperar o decreto para sair da cidade, para preparar-se, perdeu o bonde. Não é aqui, é antes. O cerco de Jerusalém, para você deixar a cidade, é lá de 1888. É agora que nós temos que ir. Agora é a época do preparo. Não quando sai o decreto. Sai o decreto já... Por isso que aquele grito aí vem o noivo, da Mateus 25, e note que aquela parábola é a única que está no futuro. Lá diz assim, o reino dos céus será semelhante. Todas as parábolas, o reino de Deus é semelhante. 25, Mateus 25 é será semelhante. Ela tem uma aplicação para 1844 e uma aplicação para o fim. E qual é a aplicação para o fim? Se você quer estudar, eu não tenho condições de entrar nisso agora, mas leia o último capítulo de Parábolas de Jesus, capítulo 29, se não me engano, que fala das virgens. As virgens não é toda a igreja, não. Você acha que as virgens, assim, as 10 virgens é toda a igreja, metade é virgem louca, metade... Não, as virgens é o trigo. As virgens são aqueles que entraram pelo caminho estreito. Não está sendo contada nessa parábola o joio, nem os que entraram pelo caminho largo. Elas são virgens, que significa puras, elas aguardam o noivo, elas têm lâmpada, elas têm azeite, elas só não se prepararam devidamente. É aqueles que entraram pelo caminho, faz um link com a parábola do caminho estreito. As pessoas entraram pelo caminho estreito, cada vez que tinha que deixar alguma coisa, parava um grupo junto. Tinha que deixar a carroça, parava um grupo. Tinha que deixar o cavalo, parava um grupo. Eu não continuo sem o cavalo. Parava o grupo para deixar as mochilas, parava um grupo para deixar o sapato. Entendeu? Imagina, irmãos, você seguir pelo caminho estreito e no final perder a salvação porque está agarrado no seu sapato? Faz sentido? Eu deixar de prosseguir no caminho porque fiquei agarrado num sapato, sem o sapato eu não vou. Chega a ser ridículo isso. Qual é o seu sapato que está impedindo você de continuar o caminho? Você já deixou tanta coisa. Talvez deixou emprego, talvez deixou vício. Talvez tenha deixado parente. Qual é o sapato que está te prendendo para não continuar o caminho? Isso é bom a gente ver com Deus, irmão. Mas se for a moradia na cidade, eu peço que você considere bastante. Não ajunte desculpas que ali você pode pregar, que ali você pode fazer. Não ajunte desculpas. A ordem de Deus, ela é inequívoca. Purificação, selamento, chuva serôdia. Essa é a sequência. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nota... Já foi esse. Não foi não. Já foi.
Até quando daremos o alto clamor? Até quando a gente vai dar o alto clamor? A gente começa a dar o alto clamor assim que recebeu o selo de Deus, assim que saiu o decreto dominical, a gente começa o alto clamor. O alto clamor não é para converter ímpio, não. O alto clamor é para arrebanhar o povo de Deus que já é sincero, que já serve a Deus toda a luz que conhece. Nós vamos agora mostrar o sábado para eles. Pode ser que algum ímpio se converta, não sei, mas o foco é trazer, juntar as ovelhas que são de outro aprisco. Voltando um pouquinho nas virgens. O grito, aí vem o noivo, que desperta o trigo da igreja, os que estão no caminho estreito. O que é esse grito? O que todo adventista espera para começar o preparo? Está todo mundo esperando um decreto dominical para tomar decisões. Olha, se você quer ficar rico, abre uma imobiliária e compra um restaurante vegetariano. Porque quando sair o decreto, todo mundo vai querer ir para o campo, todo mundo vai querer ser vegetariano. Vai ser um bom negócio. Só que não vai dar tempo. Nós estamos esperando o decreto dominical. O decreto dominical ele vai vir furtivamente, silenciosamente, como os passos de um ladrão da noite. Silenciosamente. Não adianta ficar olhando bula papal, palavras do presidente dos Estados Unidos, ONU. Perda de tempo. O diabo é o pai da mentira. Você acha que ele não age por esses instrumentos para nos enganar? As ciladas do diabo são contra o povo de Deus. A gente vai ficar olhando o que o agente de Satanás fala para a gente se basear. Eu não olho nada disso aí. Tem que olhar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Essa é a minha verdade. O que o Papa fala, nem sei o nome do presidente dos Estados Unidos agora, é o Trump. Por que eu vou prestar atenção nesse povo? Você acha que eles vão falar alguma dica para você se preparar? Dica de preparo está aqui, na palavra de Deus. Irmãos, quando sair o decreto, não tem mais tempo para adventista. Porque o selo vai ser aplicado para aquele que já se preparou no tempo de graça. O tempo do adventista encerra-se antes dos demais. Porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo é progressivo. Pode ser que Deus, em sua misericórdia, atenda, mas não temos esse período, porque o sábado não é prova para nós. A gente aceitou o sábado. A prova para nós é aceitar ou rejeitar o Espírito de profecia. Primeiros escritos 270. O que é sacudidura? É aceitar ou rejeitar o Espírito de profecia. Se você rejeita, está sacudido. Quando então será o momento de fugir? Estamos lá, os selados receberam a chuva serôdia, estão proclamando o alto clamor. Aonde estão proclamando o alto clamor? Na cidade. Por quê? Já saíram dos seus sítios. Aliás, já venderam os seus sítios. Porque se a gente ora ferventemente para Deus mostrar o momento certo de vender as propriedades, nós já vendemos. Porque quando sair o decreto não vai vender mais. Então nós já vendemos, já não tem nem onde morar. Já não é mais ir para sítio, para plantar, imagina. Aí você sai da cidade, você sai do sítio e vai pregar na cidade. Você está lá pregando, dá-lhe alto clamor no povo. Alto clamor, diz que o rosto de muitos se iluminarão como o rosto de Moisés. Crianças vão pregar onde os adultos não puderem pregar, muitos serão presos. E aí o que acontece? Como é que você sabe a hora de parar? Provavelmente Deus vai avisar, mas tem um sinal que a gente vai perceber que não é para pregar mais. Qual é o sinal que a gente tem? A primeira praga, porque enquanto há graça, a gente está pregando. Acabou, Jesus saiu do Santíssimo, lançou de si o incensário, acabou o tempo de graça, vai pregar para quê? Agora tem dois grupos só. Um grupo totalmente endemoniado e um grupo totalmente santificado. O grupo totalmente endemoniado quer matar você. E você vai fazer o que na cidade? Já não tem mais o que pregar. Aí foge para os montes. A hora de fuga é essa. Fuga não é mudança. Ellen White fala, busque cada um conforme tem as suas possibilidades, o lugar. Não é buscar o lugar que tem, agora é fuga. Fuga é bem diferente de mudança. A mudança é hoje, a fuga é só no fim do alto clamor, para quem não estiver preso. Colaborando à vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo o que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas suas ordens
são promessas habilitadoras. Gente, esse aqui é um dos meus textos prediletos do Espírito e Profecia. Esse e o DTN 668, que fala que os nossos impulsos serão santificados se nós tivermos comunhão com Deus. O que está fora dessa palavra? O que está fora do tudo? Até o nada está dentro do tudo. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Se Deus falou assim, tirai vossas famílias da cidade, é porque Ele vai capacitar você, Ele vai te sustentar, Ele vai abrir o caminho à sua frente. Eu sei que é complicado quando o lar é dividido, mas a oração intercessória tem poder. Usa o chazinho de erva doce. Não fica falando. Põe o chazinho de erva doce na boca e não engole. Eu falei ontem, mas alguns talvez não estejam assistindo agora. Esteja assistindo pela primeira vez agora, põe o chazinho de erva doce e não tira da boca. Não discute, mas ora incessantemente. E tem outras dicas também, nas férias, nos feriados, tenta levar o seu cônjuge para um lugar. Vem aqui nos visitar, um lugar campestre, talvez ele possa entender a vantagem, né, as bênçãos de estar num lugar assim. Toda promessa de Deus, toda a ordem de Deus é uma promessa habilitadora. O Senhor fala, manda e ele... Quando Jesus falou para Pedro assim, que estava no barco, ele falou, vem. Ele capacitou Pedro a não afundar. Se ele falou assim, vai para o campo, ele te capacita a viver no campo. Ah, mas eu não sei plantar. Eu também não sabia, irmãos. E qual o problema? Hoje você tem tudo no YouTube. A minha esposa fez boa parte da elétrica desse galpão. Minha esposa fez, que é da área de música. Ela foi lá no YouTube, aprendeu tal, e fez. Ela sentou azulejo na nossa varanda. Eu troquei uma pastilha de freio do carro. Eu não sou do ramo. A gente aprende. A gente aprende a andar de bicicleta. Aprende outras coisas também. Não precisa saber. O que a gente precisa é confiar. Confiar. Como é que os artesãos foram, aqueles escravos rudes, foram capacitados a fazer um santuário, um tabernáculo maravilhosíssimo? Quem capacitou aqueles homens? Deus deu sabedoria, o Espírito de Deus foi sobre eles, deu sabedoria. Não pode acontecer conosco, irmãos. Então não coloca limitação para Deus. Eu não sei, não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu preciso trabalhar, eu tenho que alimentar minha família. Isso é tudo desculpa esfarrapada de ser humano. Irmãos, não estou criticando ninguém, porque eu fiquei 8 anos dando desculpa. Então, se tem alguma crítica, ela é feita somente a mim, que podia ter estado aqui há muito tempo atrás. Eu até escrevi um artigo, arrependo-me de ter ido para o campo. Só que eu começo na primeira linha assim, tarde demais. Eu demorei muito. Então a crítica é para mim. Você vê com Deus, conversa com Deus, ora. Porque o Senhor capacita, as suas ordens são promessas habilitadoras. Todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai não moveriam aqueles que não hajam de mover-se pelas claras verdades da palavra de Deus. Tampouco os despertaria a mensagem de um anjo. Eu falei há pouco. Deus pode mandar raios do céu, pode mandar anjo para falar com você. Amigo, se você não quiser, nada vai resolver. Eu peço a Deus que sempre a gente ora aqui para as pessoas que passaram por aqui, para que elas ouçam a voz de Deus e tomem a decisão. Sair da zona de conforto é difícil. Não vou dizer que é simples, mas a obediência requer sacrifício. Por isso que o verso diz, negue-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Pode ser que a cruz seja perda de conforto, troca de trabalho, mas eu estudei tantos anos, eu estou fazendo aqui um trabalho tão bom, todo mundo... Sim, mas o que Deus te pede? A nossa vizinha aqui é dentista. Ela deixou o consultório dele em Tatuí, largou tudo lá, tinha acabado de construir um consultório próprio, junto com a irmã, deixou tudo. Começou aqui do nada. Hoje ela conseguiu montar um consultório aqui, atende pessoas aqui no campo, ganha muito menos que ganhava lá, mas também gasta muito menos e está feliz. Pergunto se eles querem voltar para a cidade. Não querem voltar. Melhoraram em todas as áreas,
Até ganharam um nenenzinho, que não podiam ter filhos, o nenenzinho nasceu. Uma belezinha. Então, a gente não vê o dia de amanhã. Só Deus vê. E se Deus está falando, faça isso, porque Ele sabe que é melhor. Então, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o que eu peço. Eu sempre falo esse assunto e qualquer outro, eu sinto que eu não falei tudo o que precisaria, mas eu peço ao Senhor que, através do Espírito, fale aos corações. Que essa mensagem não endureça ninguém. Porque a mensagem de Deus, ela ou endurece ou amolece. A pessoa não fica inerte. Mas eu clamo a Deus para que não endureça o coração de ninguém. Que ninguém se arregimente de desculpas. Mas que dê uma chance para Deus. Senhor, eu quero te obedecer. Eu me entrego. Abra o caminho à minha frente. Vocês vão ver maravilhas. E eu quero encerrar com uma ilustração que aqui pegou fogo uma vez. Tivemos um incêndio no sítio. O meu genro queria ser bombeiro, não conseguiu, resolveu ser incendiário. Foi queimar um lixo aqui atrás. Capim-Napier, tá fim de agosto, capim-Napier seco. Capim-Napier, esse capim roxo que tem atrás, que é bem alto, parece uma cana. Ele foi fazer fogo ali perto, queimar um sabugo velho, que estava dando rato aqui, uns milho velho. Aí ele percebeu que estava fazendo coisa errada, apagou, jogou um pouco de terra em cima e saiu para procurar um outro lugar para queimar. Só que ele não apagou de forma definitiva, aquilo reacendeu, pulou para o Napier e quem segura? Fogo de morro acima, meu amigo. E água de morro abaixo, ninguém segura. Eu estava indo mostrar aqui os arredores para um pastor que estava nos visitando, e vi de longe fumaça. Falei, pastor, está pegando fogo em algum sítio, que triste, isso é terrível. Fim da seca, isso é difícil apagar. Aí cheguei mais perto e falei, deve ser algum vizinho nosso, porque tá lá no lado da minha casa, ali, por ali. Quando eu cheguei mais perto, falei, pastor, é no nosso sítio. Aí corremos para cá. Corremos para cá, cheguei na varanda da casa, minha esposa estava acabando de se levantar da oração. Ela reuniu todos ali e orou. Depois que eu soube do pedido dela, naquele momento que eu estava chegando, a gente já tomou atitudes aí para apagar o fogo. Depois ela me contou. Ela falou, Senhor, se for a tua vontade, ajuda que esse fogo seja extinto, que se apague o fogo. Mas se não for, que o Senhor nos ajude a aprender lições com ele. Mas uma coisa eu peço, não deixa passar para o vizinho. O fim da seca, o gado magro, o restinho de pasto que esse vizinho tem aqui na nossa divisa, o resto está ruim. Se queimar o pasto desse vizinho, que testemunho nós vamos dar para ele? Aí nos levantamos e fomos apagar o incêndio. Irmão Márcio, tudo que é de errado nós fizemos para apagar aquele fogo. Pusemos botas de borracha. Eu peguei galhos de cipreste, algum pegou enxada, outro pegou... Meu genro pegou a mangueira que vinha da nascente, e ela já estava semi-queimada, então saía só um filete de água, mas parecia que ele estava com aquelas mangueiras com aquele hidrante ligado. Aquele filetinho de água apagava fogo. Eu batia com o ramo do cipreste, que parece um pé de galinha, que nem é denso, batia assim, apagava 1 metro de fogo. Falei, não somos nós que estamos apagando. Tem seres invisíveis aqui apagando esse fogo. Irmãos, o fogo apagou um tanto, de repente o vento virou contrário, o vento jogou para onde já estava queimado, a gente conseguiu apagar. Que a gente conseguiu apagar. O Senhor apagou usando nossos ineficazes recursos. A gente não estava fazendo nada. Quem apagou o fogo foi o Senhor. Era uma sexta-feira à tarde, e aí todos saíram para resolver outras coisas, e eu fiquei ali mais um pouco, e aí eu estava indo embora, eu senti uma impressão assim, não vai embora. Aí fiquei mais um pouco ali, daí a pouco reacendeu. Aí eu fui lá e joguei terra. Estava indo embora de novo, outra vez a impressão, não vai embora. Fiquei mais um pouco, reacendeu em outro lugar. Joguei terra ali.
Aí fiquei mais um pouco, mais um tanto, aí fui embora. Aí alguém falou, olha, é bom ficar vigiando, porque o fogo pode reacender. Não vai reacender mais, não precisa ninguém perder tempo. Aí queimou nossa mangueira, que trazia água da nascente para a caixa. Sexta-feira à tarde, a gente não tinha o reservatório que tem hoje. Hoje, graças a Deus, nós temos 30 mil litros de reserva. Naquela época tinha pouca coisa, só uma caixa. Aí meu genro lembrou que tinha uma mangueira que nós usamos para fazer uma irrigação dos aspargos, que nós plantamos embaixo. Falou, vamos lá pegar a mangueira dos aspargos. Fomos lá pegar a mangueira dos aspargos. Irmãos, presta atenção. A mangueira dos aspargos deu exatamente o tamanho da mangueira queimada. Se tivesse um palmo a mais de mangueira queimada, ia faltar um pedaço da mangueira. Não precisou cortar a mangueira do aspargo, não, certinha, sob medida. A mangueira do aspargos idêntica à mangueira queimada. Bom, mas agora eu preciso de duas conexões, né, que eu tenho que emendar aqui e lá. Onde tem conexões? Olha, não sei se tem, mas eu vou procurar. Aí viemos aqui para a oficina e achamos quantas conexões? 2 conexões, do tamanho da mangueira. Aí restabeleceu-se o fluxo d'água. Agora, interessante, vocês já viram foto de queimada? Eu não me programei para trazer essa história aqui, quer dizer, não lembrei de trazer a foto. Mas vocês já viram foto de queimada? A foto de queimada é irregular. O fogo não queima em figuras geométricas. Ele vai queimando conforme vai encontrando, né? Vai queimando conforme acha mato e vai queimando. A nossa cerca com o vizinho não tem nenhuma diferença. Não tem acero, não tem, sabe o que é acero, né? Ele escape aquele pedaço. Não tem nada. É mato passando para um lado para o outro. Irmãos, depois que acabou a queimada, e nós vimos o desenho da queimada, do nosso lado estava todo irregular, e no vizinho era uma linha reta. Não passou um dedo para o lado do vizinho. Irmãos, nem os morões queimaram. Tinha um morão um pouquinho para cá, acabou. O morão da divisa não queimou. E olha que é pau seco ali, ele devia ter queimado, todos os morões deviam ter queimado. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos protege, o Senhor honra os seus filhos, mesmo com nosso imerecimento, com nossa total indignidade. O Senhor tem nos protegido e nos falado, através dessas coisas, eu estou à sua direita. Estou à sua frente e à sua retaguarda. Eu cuido de vocês. Não tenham dúvidas que Deus vai cuidar de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos nos entregar nas Tuas mãos, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor oriente cada pai aqui presente, cada chefe de família, e na ausência deles, Senhor, ilumine as mães, para que cumpram a Tua vontade. Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Pai amado, um Pai que quer só o nosso melhor. Nos ajude a acreditar, Senhor, que as Tuas ordens são para a nossa felicidade. Nos ajude a acreditar, Senhor, que o Senhor provê, que as Tuas ordens são promessas habilitadoras, que nada escolheríamos diferente do que o Senhor escolheu para nós, se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Queremos viver para vindicar o Teu nome, glorificar o Teu caráter. Eu peço a Tua misericórdia e o Teu perdão, porque nos atrasamos tanto. Nos ajude a não perder mais tempo, Senhor. Nos prepare para o selamento, para o alto clamor, para a chuva serôdia. Nos ajude a buscar os fiéis que estão em outros apriscos. Nos ajude, Senhor, a ser uma glória para o Teu nome diante do universo. Que cada um de nós aqui possa ser apontado por Ti, como foi apontado Jó. Nos entregamos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor dê coragem para cada pai. Que o Senhor nos dê desapego das coisas desse mundo, desapego dos valores que fomos criados nele, Senhor, e nos ajude a valorizar as coisas espirituais,
a tua palavra e as tuas ordens. Nos entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Queremos encerrar essa penúltima transmissão agradecendo a todos os que estavam participando conosco ao vivo. Queria agradecer a Margarete Mendes, de Samambaia, Brasília. Um abraço para a Rose e para o Dadá, a mamãe da Rose e do Dadá que estão aqui. Para o Ivaldo Silva, de Maceió, Alagoas. Pastor Ismael, de Cianorte, Paraná. Muito obrigado, pastor. O senhor está sempre acompanhando a nossa programação. A Inês Ferrari, de Marília. Manda um abraço para vocês também, tá bom? O pastor e a Angélica. Antônio de Corvelho e a Beth, muito obrigado pela sua audiência. A Lilian Carvalho, de Cristalina, Minas Gerais. O Leandro Ferreira. André Andrade, a Aline, lá da Bahia, já nossos vizinhos. A Silvia e o Ricardo. A Mayra Zilda, tá bom, ok? O Leandro Dantas, da Paraíba. O Marcelino, manda um abraço aqui para o Mauro. O Cauã, a Jaqueline Magaievski e a Nilzete Carvalho. E tem aqui um testemunho da Mayra, a Zilda, e ela manda assim: dou graças a Deus por intercederem por nós, pois desde que passei neste lugar, Deus tem tirado as vendas dos meus olhos, e estou muito agradecida pelo amor que o Senhor e a sua misericórdia por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Já nossa última transmissão, fiquem ligadinhos aí, que já a gente volta ao vivo, e que Deus abençoe vocês, e muito obrigado pela sua audiência. Até logo.